Hoje é dia 23 de setembro e nós vamos continuar fazendo o documentário para contar a história de Brasília. Para contar a história da capital do país, nós convidamos alguns embaixadores para que contem as relações entre o seu país e o nosso país, em especial com a capital do Brasil. E hoje nós estamos na Ucrânia. Nós estamos aqui na Embaixada da Ucrânia e nós vamos entrevistar o embaixador Tronenko. Embaixador, muito boa tarde. Boa tarde, é um grande prazer e agradeço o vosso interesse e possibilidade de estar convosco. O prazer é nosso, embaixador, porque a Ucrânia tem uma grande relação de amizade com o Brasil e é um prazer para nós estarmos aqui na sua casa. Embaixador, para começar a entrevista, eu queria que o senhor nos contasse um pouco, o senhor que fala tão bem o português, né, que é uma língua difícil para quem não é nativo do Brasil, mas o senhor fala muito bem o português, eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho sobre o senhor. Como é que o embaixador veio para o Brasil, por que razão? Foi nomeado pelo presidente e chanceler ministro das Relações Exteriores da Ucrânia. É decisão deles, mas já é a segunda vez que estou aqui em missão. A primeira vez foi em 99, 2001, embora que o meu primeiro encontro com Brasília, com capital federal, data-se de ano 1995. Por isso é a terceira vez já em últimos 24 anos. Ah, então está explicado por que o senhor fala tão bem o português, né? Porque nossa língua não é fácil. Mas eu não sei, mas me parece que o senhor é casado com uma brasileira. Eu sou, minha esposa é curitibana e isso ajuda também. Tenho professora em casa. Que bom. E o senhor casou com ela aqui no Brasil ou na Ucrânia? Nós casamos na Ucrânia, mas a gente se conheceu em Viena, quando ela estudava na Europa e eu trabalhava na nossa missão junto às organizações internacionais em Viena. Que coisa interessante. Eu acho que, me parece que há uma outra embaixatriz que é brasileira também, mas me parece que a que eu conheço é só o senhor, que o senhor nos convidou, nós fomos convidados pelo embaixador para estarmos aqui na embaixada no Dia Nacional da Ucrânia, onde presenciamos seu discurso e foi uma festa muito brilhante. Muito obrigado pelo convite. Eu agradeço a vossa presença e o vosso apoio e a vossa volta e essa entrevista, para mim, é sinal de apoio e solidariedade junto com a Ucrânia e o povo ucraniano. Embaixador, e por falar nessa solidariedade, nessa relação da Ucrânia com o Brasil, eu gostaria de perguntar exatamente isso. Qual a relação da Ucrânia com o Brasil? Porque os nossos telespectadores têm muita curiosidade, porque aqui em Brasília nós temos 136 embaixadas. Então, os telespectadores, quando eu encontro na rua, nos programas, nas palestras, eles têm muitas curiosidades em saber as relações. Então, conte para nós um pouquinho qual é a relação da Ucrânia com o Brasil. É relação secular, porque os primeiros ucranianos chegaram ao Brasil em 1870 e os primeiros registros na Ilha das Flores, no Rio de Janeiro, contam as primeiras quatro famílias, em agosto de 1891. E a relação é ótima agora. Neste ano nós celebramos 10 anos da parceria estratégica e estamos gratos ao presidente Jair Messias Bolsonaro e ao seu governo. Ele ainda em janeiro deste ano, exatamente no dia 25 de janeiro, publicamente apoiou a independência, soberania e integridade territorial da Ucrânia durante o encontro com o presidente da Ucrânia. Que coisa fantástica. Nosso presidente realmente tem procurado estreitar as relações do Brasil com a Ucrânia e com o mundo, né? Porque um país não vive sozinho. Mas, embaixador,
E a relação comercial da Ucrânia com o Brasil? O que a Ucrânia exporta para o Brasil? O que o Brasil exporta para a Ucrânia? O comércio, a economia é a base das relações políticas. Não adianta declarar a parceria estratégica sem ter essa base econômica e comercial forte. O Brasil está importando da Ucrânia fármacos, insulina, nomeadamente, também vários tipos de máquinas, adubos para agronegócio e fertilizantes. E, em troca, a Ucrânia está exportando os produtos da agronegócio, café, cacau, fumo e outros produtos. Claro que nós trabalhamos para diversificar a pauta do nosso intercâmbio comercial e estamos felizes que pouco a pouco estamos voltando a patamar de troca comercial que atingimos há 10 anos. Era 1.200.000, 1,5 milhão de dólares estadunidenses. E, claro, por várias razões, nos últimos anos, a nossa troca diminuiu, tanto de um lado como do outro. Mas, por exemplo, nesse ano, já durante o primeiro semestre desse ano, a troca comercial superou o resultado do ano passado. Nós temos a assim chamada SIC, a Comissão Intergovernamental de Comércio e Economia. Estamos trabalhando junto ao Itamaraty e o governo do Brasil para realizar a seguinte reunião dessa comissão intergovernamental para mostrar a vontade dos dois governos a fomentar as nossas relações bilaterais e criar ou fortificar o alicerce sólido para a parceria estratégica. E temos o Comitê de Consultas na área do agronegócio, agricultura. Nesses anos, entre a reunião passada e a futura, nós não estamos parados, trabalhamos na realização de vários eventos, ao nível dos homens dos negócios, ao nível das regiões da Ucrânia e do Brasil. Eu acabei de voltar de uma viagem quando acompanhei 16 empresários da cidade de Kharkiv, a segunda pelo tamanho e importância a cidade da Ucrânia, um centro industrial, educacional e cultural muito importante. Eu acompanhei a eles durante a semana passada. No ano passado, a delegação parecida esteve no Brasil e visitou Rio de Janeiro, São Paulo, Curitiba, estado de Paraná, com a missão parecida. Eram vice-reitores e reitores dos estabelecimentos da educação superior da região do Dnipropetrovsk e da cidade do Dnipro. Nós entendemos que sem aumento de contatos entre os homens de negócios, entre as instituições e empresariais, como foi na semana passada, nós realizamos Business Forum no FEComércio do estado do Paraná, em Curitiba. E também viajamos pelas cidades do interior, como Irati e Prudentópolis. Por que Paraná? Porque lá se concentra a nossa comunidade. A comunidade que nos enche de orgulho, porque eles conseguiram, junto com nossas igrejas, grego-católica ucraniana e ortodoxa ucraniana, de Patriarcado de Constantinopla, preservar essas relações humanas na área da religiosidade, cultura, educação,
preservar a nossa cultura, tradições, hábitos, a língua, aqui no Brasil durante 128 anos, mas também moldaram economicamente, politicamente, culturalmente o sul do país, do Brasil. E por isso temos, além das laços humanos, o grande patrimônio, que é o patrimônio dos dois países. Não é só cultura ucraniana, é cultura ucraniano-brasileira. E o fator que incentiva os dois governos a aprofundar ainda mais essa parceria estratégica. Que coisa fantástica, hein? Está aprendendo aí uma lição, né? Olha, acabei de aprender que a Ucrânia é um país cristão, né? Sim. Porque a gente tá lá no extremo, né? Então a gente não conhece. E eu tenho certeza que os nossos telespectadores ficaram felizes também de saber disso. Mas, se me permita, Dr. Paulo, país cristão que recebeu o batismo no ano 988 do príncipe Vladimir, o príncipe que chefiava o Estado medieval russo de Kiev. há mais de 1000 anos atrás, né? Muito bem, embaixador. Eu quero dizer para o senhor que eu estou muito feliz de estar aqui, de eu estar escutando essa história, porque não há outra forma. Eu poderia ler alguma coisa, né, Gerard, na literatura, na internet, mas ouvir assim ao vivo é outra emoção, é outra razão de podermos constituir a ideia desse país. Por isso que eu tenho feito isso. Por isso que eu tenho trazido para você, telespectador, essas mensagens ao vivo dos embaixadores, né? Hoje nós estamos com o embaixador Tornenko, da Ucrânia, trazendo essa informação para você. Embaixador, durante esse período que o senhor esteve no Brasil, há alguma história, não combinamos nada com o embaixador, estou fazendo agora a pergunta, há alguma história que marcou o senhor assim profundamente, ou uma história engraçada, ou uma história marcante, que vem à memória agora, de pronto? São várias histórias da comunidade ucraniana daqui, porque a comunidade israelita do Brasil também, as pessoas da idade já mais avançada, maravilhosa, eles chegaram da Ucrânia, assim como fizeram os pais da Clarice Lispector, que é uma das maiores escritoras, se não é a maior escritora do Brasil e do mundo do século passado. Só um pouquinho, embaixador. Clarice Lispector tem origem ucraniana? Você sabia disso? Clarice Lispector, uma das maiores escritoras do Brasil, tem origem ucraniana. Olha que pérola que eu estou colhendo aqui hoje. Assim como o arquiteto e aluno do Le Corbusier, o arquiteto modernista ucraniano-brasileiro, Grigori Varshavchik, que chegou nos anos 20 do século passado a São Paulo, se casou com a filha da família Klabin, e já a partir do ano 27, 28 do século passado, começou a criar as casas modernistas em São Paulo, e a sua esposa colocava as plantas tropicais nessas casas. Assim como a história do maior pintor do Paraná e do Curitiba, Miguel Bacum, que foi autodidata, marujo, serviu no Rio de Janeiro, mas voltou como pintor ao estado do Paraná, assim como a poetisa de Curitiba e do Paraná e do Brasil e da Ucrânia, a Helena Kolodji, que é venerada pela comunidade japonesa, por exemplo, porque foi, junto com Pedro Liminski, foi uma das primeiras haikistas, escrevia haiku, mas escreveu muito, nunca esqueceu das suas raízes ucranianas. E tantos outros homens e mulheres que fortaleceram as nossas relações bilaterais. Eu poderia continuar essa lista e essas histórias,
mas nós, na verdade, estão profundamente, os dois países, os dois povos, profundamente interligados. Essa última delegação do leste da Ucrânia, da cidade de Kharkiv, que fica a 40 quilômetros da fronteira com o nosso vizinho no leste, eles ficaram maravilhados pelo Brasil, pelas belezas do Brasil, visitaram o Rio, Curitiba, cidades de Irati e Prudentópolis, a coração ucraniano do Brasil, porque de 52 mil habitantes do Prudentópolis, 80% tem origem ucraniana. E tem mais de 40 igrejas. Uma cidade desse tamanho, mas tem de 40 igrejas cristãs, tanto ortodoxas como católicas, e tem seminário, e tem instituto catequista, e tem o jornal que podem imaginar, desde 1912 até 1998, saía em ucraniano aqui no Brasil. Tudo isso são histórias bacanas, porque são histórias de convivência pacífica, nem sempre fácil, como foi para todas as comunidades. A vida longe da sua pátria nunca é fácil, mas são histórias da superação, são histórias de laços humanos muito fortes entre os nossos países. E aquilo que é o patrimônio dos dois povos, dos dois países, já não pertencem a essas histórias a mim ou a alguém, mas pertencem à história comum do Brasil e da Ucrânia nos últimos, como mínimo, 130, 140 anos. Olha, eu que estou aqui pertinho do embaixador, eu posso ver a emoção nas suas palavras e nos seus olhos. Realmente não é fácil sair de um país longínquo, se aventurar em outro país, buscar um outro povo, uma outra língua, uma outra cultura, né? Parabéns a todos esses que o senhor citou. E eu vim aqui, não foi para lembrar com tanta emoção, assim, não. Nós viemos aqui para gravar, mas é importante porque isso flui naturalmente, né? Porque a Ucrânia é um país que foi subjugado muito tempo, mas que venceu a barreira e, com o apoio do governo brasileiro, vai vencer ainda muito mais e a gente vai ainda realizar muitos negócios juntos. Embaixador, eu vim aqui hoje porque nós estamos fazendo um documentário para os 60 anos de Brasília. Eu mostrei para o senhor algumas publicações que a gente faz, que foi o Anuário Brasileiro, mostrei para o senhor o Almanaque dos 50 anos de Brasília, que foi esse aqui. Obrigado, obrigado. E também mostrei para o senhor o projeto que nós estamos fazendo, o projeto cultural, que é o projeto para os 60 anos de Brasília. Eu queria agora que o senhor falasse um pouquinho sobre a impressão que o senhor teve desses projetos. Olha, eu fico conhecendo dos 60 anos que a cidade de Brasília, a capital federal, pelo menos os últimos 24 anos, acompanhando de perto e vivendo com minha família nessa cidade, eu fico pasmo pela ambição do vosso projeto. Lhe parabenizo de coração, Dr. Paulo, pela... Vou pedir ao senhor para deixar o doutor, porque o senhor é muito cordial, mas eu não quero o doutor, não, tá? Mas eu insisto pelo respeito e pela grandeza desse projeto que o senhor conseguiu já realizar com sua esposa e os vossos parceiros e continua realizando porque é memória de tantos candangos e não só, que deram as suas vidas para tirar para frente esse projeto. Esse projeto continua. Dizem que não, é cidade artificial, moderna,
mas ainda falta alma, falta alguma coisa. São estigmas. São estigmas que mostram que a pessoa não fez esforço para compreender, para conhecer mais profundamente a cidade e os brasilienses. Eu parabenizo os senhores pelo esse projeto, como dizem os portugueses, bem-ajam, e desejo o sucesso e poder ficar ciente que a embaixada da Ucrânia, na medida do possível, vai querer participar desse projeto e apoiar esse projeto, porque preserva muito bem a memória da cidade e dos brasilienses. E não sou eu, mas funcionários da Embaixada da Ucrânia no Brasil, tantos outros que serviram aqui, posso lhe assegurar que eles todos levam consigo as boas lembranças dessa cidade, dos brasilienses e do Brasil. Que palavras bonitas, agradáveis, né? Eu fico muito feliz de ouvir do senhor, embaixador, essas palavras de carinho, né? Que realmente contagiam a gente pelo trabalho que nós fazemos. Realmente não é fácil, né? Fazer um trabalho, coordenar cerca de 50 profissionais para fazer, para desenvolver. A gente costuma dizer que quando o projeto fica pronto, a gente diz que nasceu um filho. Né? Cada vez que sai um anuário, uma publicação, é um filho que nasceu. O grande esforço pessoal e coletivo. E por isso acho que são obras dos quais o poeta português Fernando Pessoa dizia: Deus quer, o homem sonha e a obra nasce. São obras muito importantes, ambiciosas, pelos quais eu parabenizo o senhor. Muito obrigado, embaixador. Eu lembro agora, estou lembrando do meu velho pai, que já foi morar no céu, né? Mas ele dizia que era ortodoxo, e a gente vê algumas vezes aqui na igreja ortodoxa aqui do Lago Sul também, mas ele era cristão também, assim como o senhor lembrou dos nossos antepassados, e eu me lembrei disso agora. Quero mandar um abraço para minha esposa, que nos acompanha nessa trajetória, né? Ela é advogada, mas é jornalista também, psicóloga, teóloga, né? Concordo, porque atrás do grande homem, isso é regra geral, não só no Brasil, mas na Ucrânia e tantos outros países, sempre está uma grande mulher. Muito bem. E a sua esposa também, mandar um abraço, se o senhor permite, com todo respeito, para a sua esposa que está fazendo nas mídias sociais um belo trabalho, mostrando as relações Brasil-Ucrânia, o trabalho que todos vêm desenvolvendo aqui nesta capital. Embaixador, agora para encerrar essa entrevista, gostaria de ficar um pouco mais, mas eu sei que o senhor tem outros afazeres diplomáticos. Eu gostaria que o senhor convidasse os ucranianos e ucranianas que estão no Brasil, ou mesmo lá na Ucrânia, em outros lugares do Brasil e desse mundo todo, para que venham a Brasília comemorar conosco essa data tão especial que é os 60 anos. Mas só que eu queria que o senhor falasse na língua nativa do senhor. Eu gostaria de fazer em duas línguas. Em duas línguas. O senhor não tem nada em conta. Prefiro, porque depois para traduzir... O jeito vai ser ucraniano. É quase... É o augúrio, do desejo, quase um brinde. Як кажуть у нас в Україні, я хотів би побажати місту Бразилія напередодні 60-ї річниці заснування цього прекрасного, чудового міста, яке націлене у майбутнє не тільки своєю архітектурою, але динамічним, політичним, культурним
економічним життям. Я хотів би перефразувати трошки те, що бажають українці в такі дати. Здоров'я як треба. Здоров'я мається на увазі фінансового, політичного, економічного, високого неба, подальших успіхів для міста Бразилії, чистої води, тому що екологічні проблеми і проблеми навколишнього середовища хвилюють всіх нас, та ніякої біди, що означає благословіння Божого. Eu gostaria de parabenizar de jeito ucraniano e quase brinde um augúrio, muita saúde para a cidade de Brasília, para a capital federal desse país, desse estado. Saúde significa para a cidade e os seus moradores sustentabilidade financeira, dinamismo político, novas ideias, inovação, criatividade, aquilo que não falta nessa cidade jovem, mas que direcionada sempre para o futuro. Além de muita saúde, nós desejamos sempre céus altos, quer dizer, sempre o céu é limite para sucessos dos brasilienses. Água pura, porque todos nós se preocupamos pela ecologia e sustentabilidade ambiental das nossas cidades e o que nós vamos deixar para os nossos filhos e netos. E nenhum problema, claro que é irrealista, problemas sempre existem, mas desejando nenhum problema ou que nada mal aconteça, nós pedimos bênção de Deus, Pai Todo-Poderoso, que abençoe essa cidade maravilhosa e os brasileiros. Muito obrigado. Embaixador, obrigado, senhor, por palavras tão gentis para a nossa Brasília, nossa casa, né? O nosso lar. Quero agradecer ao vosso assessor, o senhor Vladimir, que nos recebe tão bem, nos atende cordialmente. É muito bom ter essa relação. Agora, embaixador, eu quero passar para as suas mãos um diploma. Este é apenas o primeiro prêmio que eu vou passar às suas mãos. Este é um prêmio pela honra que o senhor nos deu de conceder esta entrevista. Então, aqui diz diploma... Para mim, muito obrigado. Eu agradeço a senhora Dejanete Fayad e senhor Paulo Fayad pela essa honra. Esse é o diploma, aqui está escrito, a editora Voz de Brasília, Instituto Brasil de hoje confere o diploma ao senhor Rostislav Tronenko pela sua entrevista para o documentário Brasília 60 anos, um diamante lapidado, Brasília DF, 23 de setembro de 2019. Muito obrigado. E agora eu vou assinar. Então, passo as suas mãos. Muito obrigado. Lhe agradeço e lhe asseguro que tanto eu e minha família, minha esposa, como funcionários dessa embaixada, vamos fazer de tudo para aprofundar os laços, não só entre os nossos estados e os nossos povos, mas também vamos fazer de tudo para Brasília como capital federal, como a casa para todos nós, porque nós consideramos assim mesmo, pelo tempo que passamos aqui, uma ou várias vezes também brasileiros, vai sempre ter o nosso apoio, o nosso empenho. Muito obrigado. Obrigado ao senhor, embaixador. Só queria, antes de encerrar, mandar um abraço ao doutor Getúlio e a Renata. Renata. Isso. Rosa. A professora Renata Melo Rosa. Isso. Ela que nos aproximou, né? E o doutor Getúlio pela presteza que ele tem sempre de estar nos apoiando. Então, um abraço a vocês e nós vamos ficando por aqui agora, agradecendo a sua audiência e convidando você para visitar nossas redes sociais,
para acessar o nosso site vozdebrasilia.com.br para que assista essa entrevista na íntegra e mande para nós. Mande para nós alguma informação que você tenha relevante de Brasília, fotografias, poemas, histórias, coisas da nossa cidade para que a gente possa estar publicando. Muito obrigado a todos, muito obrigado, embaixador. Uma última saudação, por favor. Agradeço o senhor e sua esposa e todos que participaram, e o senhor lembrou o senhor Getúlio, doutor Getúlio, o reitor da Uniciúba, a professora Renata, todos que fizeram possível essa entrevista, que me honra muito, e agradeço e parabenizo mais uma vez os senhores pelo maravilhoso trabalho que os senhores estão fazendo na véspera desse jubileu. Se o senhor me permite dizer, da nossa capital federal, que é Brasília. Muito obrigado. O senhor agora que me deixou emocionado, porque já se sente brasiliense. Assim como o embaixador se sente brasiliense, você também, que nasceu aqui nessa terra, que vive aqui, que tem sua parentela morando aqui, venha participar conosco desse projeto. Mande para nós suas notícias. Um beijo no coração de todos vocês. Fiquem com Deus.